Alô, turma amiga do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, um oferecimento da 1xBet, 1xBet parceiro do canal Ave Mais. Você pode ter a aposta dobrada e fazendo a aposta dobrada com a palavra promocional Ave Mais, você ganha mais, porque você coloca 20, por exemplo, R$20 vai para 40, 40 vai para 80. E aí você tem ali uma gordurinha para poder apostar e ainda sobrar um dinheirinho. Vai que ganha, ainda consegue melhorar essa gordura, né, para poder jogar. A 1xBet paga rápido, paga bem, uma das maiores patrocinadoras do mundo de campeonatos, de clubes, enfim. A 1xBet é uma empresa muito grande, muito forte, e você fazendo a aposta usando a palavra promocional Ave Mais, você vai estar ajudando o canal Ave Mais. A gente agradece muito a você pelo apoio e pela confiança. Eu vou falar nesse Acorda Vascaíno sobre um tema muito duro, muito espinhoso e muito chato, acima de tudo. Quem viu a entrevista ontem dada pelo Carlos Brasil, o gerente geral do futebol do Vasco, lá no canal Atenção Vascaínos, quando perguntado sobre a questão da dificuldade de contratar jogadores, muitos nãos que ele tomou junto com o Zé Ricardo, foi claro o Carlos Brasil em dizer que a questão do crédito e principalmente de salários atrasados trazem uma dificuldade muito grande para quem está no mercado lutando para buscar uma alternativa de reforço para o Vasco. Porque o jogador se conversa, é claro, uns conversam com os outros. E aí você vê a fama que fica, porque você não paga, você não consegue manter os salários em dia, e isso traz uma preocupação muito grande. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu estou muito preocupado com essa questão de grana, mas muito mesmo, extremamente. Sabe por quê? Porque eu não vejo movimento, eu não vejo uma ação. Eu fico imaginando o Carlos Brasil, que chegou no Vasco para ser um gerente, poderia vir um diretor executivo e de repente cai no colo dele a responsabilidade de gerenciar o futebol do Vasco. E aí ele pega o telefone e começa a usar do crédito que tem, do prestígio que tem, junto com o Zé Ricardo, para chamar jogadores, para contratar jogadores. E aí quando você senta na frente de alguém, é a mesma coisa. Eu vou contratar alguém aqui para o canal. Chego e digo, olha, eu vou te pagar X. Mas sabe quando você fica na dúvida se aquele X é possível para você no final do mês? Isso para mim é mau caratismo. Ou você tem a certeza, ou você não tem a certeza. Só que no caso do Carlos Brasil, ele não pode ser taxado de uma pessoa sem palavra. Porque, na verdade, ele vai em cima de um orçamento que lhe é apresentado. Olha aqui, você tem X para poder gastar. Você tem isso para dividir pelos jogadores. E aí você faz um escalonamento. Jogadores de mais nome, jogadores de posições mais importantes, mais carentes do que outras, jogadores mais jovens, jogadores que vieram de clubes menores e que têm custos mais baixos. Você faz ali um escalonamento do que você vai direcionar do seu orçamento. Ótimo. Mas é muito legal para quem passa para alguém a responsabilidade de entrar na negociação. Por quê? Porque você que diz ao Carlos Brasil, olha, você tem tanto, você é a pessoa responsável. Mas não, quem bota a cara é o Carlos Brasil. Porque o empresário, o jogador que daqui a um mês, 2 meses vai reclamar da falta de pagamento, vai pensar, Carlos Brasil? Não me boto em conversa com esse cara não, porque ele não é correto. Não, ele não é incorreto. Na verdade, incorreto é quem passa a informação para ele. E juro, eu ando preocupado, tomara que eu esteja completamente e redondamente enganado. Por quê? Porque eu vejo esse time do Vasco montado pelo Carlos Brasil e com a anuência do Zé Ricardo, um time que tem um compromisso, de jogadores que são torcedores, jogadores que querem vencer, jogadores que estão tendo uma última oportunidade, todos com história diferente. É o Raniel que está tendo uma oportunidade de ouro para tentar recobrar a carreira dele que começou tão promissora e está tão mal. O Anderson Conceição e o Edmar, que já são mais veteranos e que abraçam no Vasco uma causa. O Everton, que tem um avô que é vascaíno. O Yuri, que é torcedor do Vasco. Todos esses caras têm ali os seus sonhos, têm ali as suas referências. Mas quem liga para eles ou liga para o empresário deles é o Carlos Brasil. E o Carlos Brasil é o que eu disse, é o cara de sunga com canivete. Porque a direção do Vasco não dá mais nenhuma arma a ele. Mas o pior é ele de sunga e canivete, mesmo assim, não conseguir cumprir aquilo que lhe foi passado para ser prometido. E estou dizendo isso porque ontem eu entrei em contato com o Henrique Fragoso,
que é o advogado do Sindiclubes, o Sindicato de Clubes e Entidades Esportivas. E ouvi do Henrique algo muito preocupante. Sabe por quê? Porque os funcionários perguntam isso pra gente. Eles querem saber se tem alguma perspectiva, alguma informação, porque o doutor Henrique nos passa com o maior prazer para poder dar uma satisfação aos funcionários. E olha, o doutor Henrique disse, não caiu nada. E acabou o mês de janeiro, gente. E eu quero entender da direção do Vasco, do presidente Jorge Salgado e do vice-presidente de Finanças, Adriano Mendes, até quando, gente? É a mesma história, a mesma lenga-lenga. Porque na gestão Alexandre Campelo foi a mesma coisa. Antes do Campelo, com o Eurico Miranda, era a mesma coisa, só não podia falar. Porque o Eurico botava ali a mão firme em cima. A imprensa não tinha essa liberdade. Pelo menos essa democracia, ela se restabeleceu. Da gente poder trazer esse panorama aqui para você. E eu quero que as pessoas hoje dentro do Vasco me desmintam. Que façam os pagamentos. Agora o Carlos Brasil foi claro ontem, em dois aspectos, em dizer que a questão dos salários atrasados recorrentes no Vasco impedem de uma contratação. E segundo, que foi algo que me preocupou extremamente, quando ele disse claro, em bom som, que quando chegou ao Vasco, recebeu da direção do clube a certeza dos pagamentos. E ele falou, o Vasco precisa botar o seu departamento de futebol em dia. Gente que tem uma folha de 100 mil reais, que não é o caso, mas paga 100 mil. Para de dar calote. Para de prometer aquilo que não pode cumprir. Parem de manchar a história do Vasco, o nome do Vasco, que tá mais sujo do que pau de galinheiro, porra. Vamos parar com isso. Presidente Jorge Salgado, o que a gente vai fazer, presidente? É de novo a mesma coisa. É o mesmo discurso de que, da última vez que o senhor falou, não, no caso do Alexandre Campelo, ele chegou, ele nos passou o bastão com o salário atrasado, eu paguei, por isso que houve um buraco. Não interessa. Não pode atrasar lá e não pode atrasar aqui, porque senão a história é a mesma. E eu sei que tem muita gente que vai colocar aqui embaixo, essa gestão entrou sem nenhuma planificação. Não é fácil. Vamos parar de contar historinha. Vamos parar de contar historinha. Não tem uma varinha de condão que vá arrumar um dinheiro e vai pagar todo mundo, mas sabia dos problemas. Mandou-se um tanto de funcionário embora, foram 186 funcionários. E tem pessoa jurídica há 4 meses sem receber. E o futebol precisa estar ok, gente. Ou a gente vai perder também o ano de 2022 por conta de erros fora de campo. Porque dentro de campo eu estou nutrindo uma esperança. Pelo bom discurso do Carlos Brasil, pelo otimismo, pela vontade, pela disposição, pela comissão técnica multidisciplinar de alta qualidade montada, por um grupo comprometido ao que parece, pelo expurgo de todos aqueles fracassados do ano passado. Então dentro de campo eu tenho esperança, mas fora de campo me preocupa, porque os problemas são recorrentes, são os mesmos. O que é? Tem que esperar a SAF? Não tem plano B? Cadê o plano B? Se a SAF não passar no conselho, como é que faz? Se não tiver o aporte de 100 milhões, que a gente sabe que vai ser feito se for aprovado no conselho. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Ontem o presidente Jorge Salgado, a diretoria administrativa, estava lá o Roberto Duque Estrada, o Carlos Roberto Osório, o José Cândido Bulhões, o VP jurídico, entregaram ao presidente e vice-presidente do Conselho de Beneméritos, ao presidente e ao vice-presidente do Conselho Deliberativo, todas as respostas pedidas às perguntas deles. E mostrou-se, claro, que vai se fazer, num primeiro instante, como se fosse uma empresa particular que vai receber esse dinheiro que eu falei aqui que vai receber. E aí depois, mais para frente, com tudo estabelecido, convoca-se a AGE para saber das condições de venda do clube ou não. Vai se vendendo aos poucos, que até 50% está tranquilo. Depois tem que convocar a AGE. E eu quero entender se isso é a única solução. Tem jogo amanhã, tem jogo daqui a 15 dias, tem Copa do Brasil. Cadê o orçamento? Cadê o dinheiro? Aonde está o dinheiro? E não é para mim que tem que dar satisfação, é para os funcionários. É para esse grupo que chega agora e é para o coitado do Carlos Brasil, que no final das contas, se não pagar, se quem disse a ele que podia prometer não cumprir, é ele que vai ficar com fama de mentiroso.
Então isso tem que parar, isso tem que acabar, isso precisa dar um basta. E olha, essa tribuna aqui vai cobrar isso diariamente. Porque eu já falei isso aqui, nós não somos Salgado, nós não somos Campelo, nós não somos Leven, nós não somos Júlio Brandt, nós não somos Eurico, nós não somos ninguém de dirigente, nós somos Vasco. A gente quer o bem do clube. E as pessoas que assumem o poder têm que pegar o seu BO e administrar. Que história é essa de que assume o BO e não bota o negócio pra frente? Então a gente tem que cobrar sim. Porque eu vejo uma entrevista como a do Carlos Brasil ontem, eu fico feliz. Vejo que o que está sendo feito no futebol do Vasco é uma mudança radical em detrimento daquele incompetente, daquele arrogante do ano passado. Daquele diretor executivo horroroso que o Vasco teve, que não pode passar na porta de São Januário, seu Alexandre Pássaro. Figura não grata dentro do Vasco, pelo menos pela torcida do Vasco. Então a coisa está mudando esse ano. Tá. Pelo menos tem pessoas bem intencionadas, com boa vontade, com disposição, jogadores afim. Um time que empata com o Boa Vista, tudo bem, não foi um bom resultado, mas que corre até o final, que luta, que briga até o final. Não fica de tititi. Imagina esse time contra o Corinthians em 2021, naquele jogo que a gente caiu. Eu duvido que aquele time não ia entregar muito mais. Que esse time agora não ia entregar muito mais do que aquele time de frouxos que jogou aquele jogo lá em São Paulo. Mas tem que dar uma satisfação a esses caras, porque uma hora o amor acaba. São profissionais. Então eu estou vindo aqui para dizer que a declaração do Carlos Brasil me animou, mas a declaração do advogado do Sindiclubes me deixa desesperado. Porque é uma vergonha sempre assim, doutor Henrique. E aí, alguma novidade? Nada, Flávio, até agora grana nenhuma, não estou entendendo. Não dá para ser assim. Paguem as pessoas, se organizem. O regime de centralizações está sendo pago. Eu vi outro dia uma nota perfeita. Mas os funcionários, gente, que tem conta para pagar. O Carlos Brasil falou isso ontem. Não dá para a gente fazer uma contratação alta se tem funcionário que não recebeu ainda no ano passado. Está correto. É um pensamento certo, por mais duro que seja para nós, que queiramos um grande time, mas não dá. É brigar com armas dos outros, é covardia isso. Então a gente quer entender, e a gente vai cobrar isso. Hoje prometo, durante o dia, logo mais no News, eu vou querer saber de alguém do financeiro, porque o Adriano Mendes é um mudo. Só fala quando quer, só bota a cara quando tem interesse. Para mostrar as planilhas dele, para mostrar as coisas que ele diz que faz e não faz. Que diabo de economia é essa? Que diabo de orçamento melhor é esse? Que os funcionários continuam passando fome, que os funcionários continuam sem receber. Que vergonha, gente! Que vergonha, direção! Que vergonha, presidente Jorge Salgado! O senhor disse, quando assumiu, que até o 5º dia útil ia resolver isso, porque esse negócio de pagar dia 20 não era correto. O senhor sabia o tamanho da bronca, presidente? E não fique esperando passar a SAF, não. Tem que ter um plano B. O senhor tem que exigir dos seus profissionais ou das pessoas que estão aí dentro resolução para esse caso, que a maior vergonha do Vasco hoje é essa. Essa inadimplência, essa falta de compromisso, essa falta de honra com as pessoas. Tem fornecedor do Vasco que está 7, 8 meses sem receber. E aí se o fornecedor não fornece, ele é que é o errado. Tá errado isso, cara. Aí o cara do ar-condicionado para de ir lá consertar, fica sem ar. Aí o tio do caminhão que leva a comida não vai levar mais a comida porque não recebe. Aí o restaurante que faz a comida também não recebe, aí não entrega a comida, estão todos errados? Não! Trabalham para isso. Quem não tem, não faz trato com. Sério, não dá mais. Não dá mais. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. À tarde tem um boletim a ver. E à noite eu tô no Avenews. Grande abraço. Tchau, turma. Bom dia.